Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de EDO. Nessa aula a gente vai aprender a encontrar a solução geral de uma EDO linear não homogênea, tá? De novo, EDOs de ordem maior ou igual a 2, tá? Então com essa aula a gente encerra ali o conteúdo do capítulo 4, tá? Vamos começar a aula relembrando, né, o que é uma equação linear, linear homogênea e também o que é uma EDO linear não homogênea. Bom, uma EDO linear de ordem n, né? É uma EDO pode ser descrita dessa forma, em que essas funções aqui, ó, que são os coeficientes, dependem só de x, né? E y, suas derivadas, né? São só potências com expoente 1, né? Então, por exemplo, não pode aparecer um y ao quadrado, não pode aparecer nenhuma derivada elevado a algum outro expoente, tá? É sempre elevado a expoente 1. A gente vai falar que essa EDO, uma EDO linear de ordem n, é homogênea quando essa função g aqui, ó, que depende só de x, for a função nula, tá? Então, isso é uma EDO linear homogênea de ordem n. Quando que ela não é homogênea? Quando a g aqui, ó, é uma função não nula. Então, você tem uma EDO linear que não é homogênea, tá? Ou seja, quando você organiza ela assim, o que vai sobrar na expressão aqui vai aparecer x aqui desse lado, tá? Não vai ficar só o número zero, tá? G pode ser a função constante também, tá? Pode ser uma expressão igual a um número. Continua sendo uma função não nula, tá? Ok? Então, mais pra frente a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uma EDO dessa forma. Supor que ela não homogênea. Aí, essa EDO aqui, a gente vai chamar de a homogênea associada a essa aqui. Tá? Então, dada uma EDO não homogênea, a homogênea associada a ela é o que? É a EDO que você vai lá, pega e troca. Tira G e troca pelo número zero, tá? Então, a ideia então, é resolver esse tipo de EDO. Bom, esse tipo, né? Não homogênea. Em que a função g aqui não é a função nula. A ideia é a seguinte. Você vai resolver a homogênea associada usando o que a gente aprendeu na última aula. Tá? A gente vai ver isso hoje. Ou seja, você vai ter que encontrar N soluções particulares, né? Que tem que ser ali, né? Ou seja, um conjunto fundamental de soluções SDO. Tá? Aí então você vai ter a solução geral dela. Então você vai ter que encontrar a solução geral dela. E só uma solução particular dessa EDO. Tá? Aí a solução geral dessa EDO vai ser basicamente a soma da solução geral dessa com essa solução particular dessa que você encontrar. Ok? Então o importante é o que a gente aprendeu na aula passada, tá? Resolver EDO de ordem n homogênea, tá? Bom, a definição aqui só dá um nome, né? Então, uma função que satisfaça uma EDO, essa EDO desse tipo a gente chama de solução particular, né? Ou integral particular. É definição de solução particular, né? Qualquer função que satisfaça a EDO. Vamos ver dois exemplos aí, ó. Uma solução para essa EDO aqui, ó. Eu vou usar essa nomenclatura aqui, ó. YP para soluções particulares das EDOs não homogêneas, tá? O YP igual a 3 é uma solução dessa EDO. Vamos lá. Vamos testar. Então, YP é a função constante 3. Então, as derivadas são nulas, né? A derivada de constante é zero. Então, substitui lá. Vai ficar YP, duas linhas, mais 9YP, né? No lugar do Y, estou pondo YP. Tem que fazer essa conta e dá 27. Então, isso aqui é 0 mais 9 vezes 3, que dá 27. Então, essa função constante é uma solução particular dessa EDO. Tá, então a gente vai ver como é que eu encontro a solução geral dessa. Você tem que daí primeiro encontrar
agora, né? Tipo, o segundo passo, a ordem que você faça, ela faz. Então a gente encontrou uma solução particular. Você vai ter que encontrar a solução geral dessa. Encontrando a solução geral dessa, você constrói a solução geral dessa EDO aqui, tá? Aí, no final da aula, a gente vê uns dois exemplos, tá? Então, vamos verificar um pouquinho mais elaborado esse exemplo. Aqui, essa função é uma solução particular dessa EDO. Note que essa EDO aqui, ó, ela é linear de ordem 2, tá? E não é homogênea. Ok? Então vamos lá, yp x ao cubo menos x. Então a sua derivada vai ficar 3x ao quadrado menos 1. E a derivada de ordem 2 vai ficar 6x, né? Então substitui ali. Então vamos fazer x ao quadrado vezes a derivada de ordem 2 de yp mais 2x vezes a derivada de ordem 1 de yp menos 8yp. É isso. Isso, menos 8y. E vamos fazer essa conta. O resultado tem que ser 4x ao cubo mais 6x. Então note que aqui, esses dois exemplos, a única coisa que a gente está fazendo é verificando que uma função dada é de fato uma solução, tá? Só estou tirando a prova real, tá? Então aqui, ó, me deu a solução, a gente foi lá e provou que de fato é a solução. Aqui mesma coisa, tá? A gente não está resolvendo nada. A gente não está resolvendo EDO ainda, tá? Vamos lá. Então isso aqui vai ficar x ao cubo, yp duas linhas é 6x. A derivada de yp é 3x ao quadrado menos 1. Yp é x ao cubo menos x. Então isso dá 6x ao cubo mais... Aqui você faz a distributiva. Então vai ficar 6x ao cubo menos 2x, aí menos 8x ao cubo mais 8x. E fazendo as contas, ó, 6 mais 6, 12, menos 8, 4x ao cubo, menos 2 mais 8, vai dar mais 6x. Que é o que a gente queria, né? 4x ao cubo mais 6x. Tá? Com isso a gente mostra que, de fato, essa função é uma solução particular dessa EDO. Tá? Então essa definição agora é aquilo que eu falei de EDO homogênea associada, né? Então essa EDO aqui, se ela for não homogênea, então o que eu vou fazer? Eu vou definir então a EDO linear homogênea associada a essa aqui como sendo essa. Se você olhar a diferença das duas é o quê? Que eu troquei, no lugar do g eu coloquei a função nula. Só isso, tá? Então esse é o teorema da aula. Bom, o que ele fala? Então aqui em amarelo, ó, vou pintar de amarelo. Isso aqui é uma EDO linear não homogênea de ordem n. Também tem aquelas hipóteses, tá? Que as funções aqui, ó, coeficientes, e a g também, tá? Faltou aqui colocar, tá? E a g são todas contínuas em algum intervalo i, tá? Além disso, a função a n ela não se anula em nenhum ponto desse intervalo i, tá? Essas condições a gente acaba carregando porque a gente usou vem lá do teorema de existência e unicidade, tá? Essas hipóteses são, a gente não demonstrou o teorema, mas essas hipóteses são necessárias para aquele teorema, tá? Então tudo que a gente fez, como acabou usando o teorema de existência e unicidade, a gente acaba tendo essas hipóteses, tá? Aí, em azul, vou pintar a EDO homogênea associada a essa não homogênea. O que acontece aqui? É o que eu falei ali, ó.
Se YP, se eu já conheço uma solução para EDO3, essa aqui, ó, para não homogênea nesse intervalo I, tá? Tudo no intervalo. E conheço um conjunto fundamental de soluções dessa EDO, da homogênea associada, então toda solução, tá, dessa EDO, da não homogênea, você consegue escrever ela desse tipo, dessa forma aqui, ó. Ou seja, como é que você vai resolver uma EDO desse tipo? Você vai primeiro encontrar a solução geral da homogênea associada. Depois você vai achar uma solução particular da não homogênea. E vai somar. Então anote aqui, ó. Essa parte aqui da... Isso aqui tudo é a solução geral, tá? Essa parte do botão amarelo, ó, é a solução geral da homogênea, tá? A diferença dela para a solução da homogênea para não homogênea é que a gente somou uma solução particular nela, tá? Então vamos provar isso. Bom, de novo a gente só vai ver, só vai demonstrar o caso n igual a 2, tá? Então, só para ter uma ideia, tá? Provaremos o caso n igual a 2. Então, aqui que está falando esse teorema. Deixa uma demonstração talvez fique mais claro. Suponha que y e yp são soluções da EDO linear não homogênea essa aqui, ó. Tô copiando a EDO de cima, só que para n igual a 2, tá? Em um intervalo I. Vou colocar para não ficar tão grande, mas aqui estamos supondo que essas coeficientes, essas funções coeficientes são contínuas nesse intervalo I e que essa função A2 não se anula nesse intervalo I, tá? Então qual é a ideia? Escrever, mostrar que o y pode ser escrito dessa forma, ou seja, mostrar que existem constantes C1, C2, Cn, tá? Então que o y pode ser escrito dessa forma, ok? Então a gente está supondo também que existe um conjunto fundamental de soluções para esse EDO aqui, ó, nesse intervalo I, tá? Então suponhamos também que isso aqui é um conjunto fundamental, ou seja, são duas soluções ali, tá? De soluções dessa EDO linear homogênea A2 de x, y duas linhas, mais A1 de x, y linha, mais A0 de x, y igual a 0. Nesse mesmo intervalo I, tá? Bom, o que a gente precisa fazer? Então, ok. Mostrar que existem duas constantes, C1 e C2, tais que o y se escreve como C1, y1, mais C2, y2, mais a yp. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma nova função
Vou chamar de u tanto a variável quanto a função, tá? Então, u de x vai ser o quê? A função y de x menos a yp de x. Isso para todo x no intervalo i. Tá? Então, tem duas soluções, né? DDO, pega a diferença dessas duas funções. Chama essa função de u. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa u e substituir aqui, ó. A gente vai ver que u é uma solução da EDO linear homogênea associada a essa aqui. Tá? Pega e substitui lá. Então vai ficar A2 de x, U duas linhas, mais A1 de x, U linha, mais A0 de x, U. Eu quero mostrar que isso dá zero. Acontece, U duas linhas, U tá aqui, ó, é y menos yp. Então a derivada da diferença é a diferença das derivadas, né? E se você faz isso duas vezes, então no final o linha vai ficar o quê? É y duas linhas menos yp duas linhas. De maneira análoga, o linha é y linha menos yp linha menos a0 xu, isso é y menos yp. Vamos lá, agora então a gente vai fazer os distributivos aqui, ó. Vai ficar a2 vezes y duas linhas, a1 vezes y linha, a0 vezes y. Então isso aqui vai ficar a2x y duas linhas mais a1 de x y linha mais a0 de x y. Aí agora tem que fazer a distributiva aqui com as segundas parcelas ali dos colchetes, né? Então a gente vai ficar assim, ó, menos a2 yp duas linhas, menos a1 yp linha, menos a0 yp. Então vou colocar o sinal de menos em evidência já, tá? Então vai ficar assim, ó, a2 de x yp duas linhas mais a1 de x yp linha mais a0 de x yp. Isso aqui é o lado esquerdo da EDO homogênea e y é a solução. Desculpa. Y é a solução dessa EDO aqui, ó. O que tem lá é o lado esquerdo. Então tudo isso aqui é g de x. Então isso aqui que está em amarelo é g de x. Isso aqui que está em azul, ou seja, está dentro do colchetes, é o que? É o lado esquerdo aqui da EDO quando eu substituo y por yp. Então tudo que lá vai dar g de x também. Ou seja, que dá zero. Em outras palavras, então o que a gente acabou de mostrar é o que eu falei antes, né? A gente mostrou que essa função u é uma solução dessa EDO aqui, ó. Né? Porque quando eu substituía no lado esquerdo, o resultado deu zero. Portanto, u igual a y menos yp é uma solução para a EDO linear homogênea. Vou copiar de novo aqui. A2 de x y duas linhas mais a1 de x y linha mais a0 de x y igual a zero. O que acontece?
no intervalo I, tá? Como, por hipótese, né? Y1, esse conjunto aqui, né? É um conjunto fundamental de soluções para SDO. E essa U escreve-se de modo único como combinação linear de Y1 e Y2, tá? Então, desse modo, existem constantes C1 e C2 reais, de modo que U se escreve como C1 Y1 mais C2 Y2. Isso é equivalente a dizer que Y menos YP se escreve da forma C1 Y1 mais C2 Y2. Ou seja, Y, isolo Y, vai ficar, pode ser escrito da forma C1 Y1 mais C2 Y2 mais a solução particular. E era isso que a gente queria, né? A gente queria mostrar que toda a solução poderia ser escrita dessa forma. Que é o que a gente acabou de fazer. Bom, pessoal, então em virtude desse teorema, né? A solução geral, por definição, de uma EDO linear não homogênea desse tipo, né? Em intervalo I, vai ser a soma, né? Da solução geral da EDO linear homogênea associada com uma solução particular que você encontre. Então, ou seja, sempre vai ter essa forma aqui, ó. Então é a solução geral de uma EDO linear não homogênea, né? É a soma da solução geral da linear homogênea associada com uma solução particular da sua EDO. Vou resolver dois exemplos aí para terminar a aula. Vamos determinar a solução geral dessa EDO aí. Acho que ela é não homogênea, né? Então, a nossa G aqui é o 3x, a função 3x. Então, assim, primeiro eu vou achar a solução particular dela. Quer dizer, eu vou achar não. Eu vou mostrar quem é a solução e vou provar que de fato é a solução, tá? Nossa YP nesse caso, eu vou pegar essa aqui, ó, menos 11 dozeavos menos meio x. É uma solução particular de EDO. Aqui é em toda reta, tá? Se olhar aqui os coeficientes, né, são todas as funções constantes, são, portanto, contínuas em toda reta. E essa função também é contínua em toda reta. A solução então da EDO é em toda reta. A gente vai provar primeiro, tá? Isso. Então, lá. Vou pegar y e substituir aqui, né? Então, primeiro tem que derivar até a ordem 3, tá? Nesse caso, ó, dy dx é menos meio, né? Que vai derivar disso aqui dá zero, derivar disso aqui dá menos meio. Então as outras derivadas são nulas, né? Porque derivada de constante é a própria constante. Também dá zero. Logo, quando você vem aqui e substitui,
né? Então vai ficar D3 de YP dx3 menos 6 D2 YP dx2 mais 11 D YP dx menos 6 YP. Vou confirmar aqui. Isso. Então, ó, derivada terceira é 0. Derivada segunda é 0. A derivada é menos meio, né? E a y ali, YP é menos 11 dozeavos menos meio x. Então as contas vão ficar assim, ó. Então vai ficar menos 11 meios. Aí mais 6, 12 por C dá 2, né? Então vai ficar mais 11 meios. Aqui eu simplifiquei, tá? O 6, o 12 e o 6 aqui, tá? Agora menos 6 vezes menos meio dá 3x. Então o resultado deu 3x, que é o que a gente queria, né? Então essa aqui é uma solução particular da ideal homogênea. Agora a gente tem que achar uma solução, a solução geral dessa EDO aqui, ó. Só que a solução geral a gente construiu lá na aula passada, tá? Foi, acho que nesse exemplo aqui, ó. Foi no exemplo 6. Então a mesma EDO, tá? E a solução geral que nós encontramos é essa. Tá? Então eu vou usar isso, tá? No exemplo 6 da aula 17, que é a aula anterior, tá? Vimos que a solução geral da EDO linear homogênea, vou copiar ela aqui. Em todo intervalo é isso aqui, y igual a c1 exponencial de x mais c2 vezes exponencial de 2x mais c3 vezes exponencial de 3x. Então, ó, a gente tem a solução geral da homogênea, uma solução particular da não homogênea. Então, usando esse teorema, nós concluímos que a gente consegue construir, né, a solução geral, tá? Portanto, a solução geral da EDO dada nesse intervalo vai ser o que? Y igual a C1 exponencial de x mais C2 exponencial de 2x mais C3 exponencial de 3x menos 11 dozeavos
menos meio x. Em toda reta, tá? Ok. Para encerrar, vou fazer mais um exemplo que eu peguei no livro lá. Então, ó, o exercício me deu essa família aqui, ó, 2 parâmetros, né? Ou seja, note que ela está na forma quase que de uma solução geral, né? Ó, tem duas funções aqui, multiplicando por constantes arbitrárias, e tem uma terceira função aqui. Quero mostrar que essa é a solução dessa EDO não homogênea aqui. Então a ideia é usar o teorema, né? Então qual a ideia? Primeiro você mostra que essa função é solução dessa, ou seja, é uma solução particular. Aí a gente pega a homogênea associada e mostra que essas duas funções aqui, ó, que são soluções dessa DO LI, ou seja, vão formar um conjunto fundamental de soluções dessa DO. Com isso a gente mostra, né, fazendo isso, que essa aqui é a solução geral dessa DO, tá? Para não confundir aqui, eu vou chamar essa EDO de essa função y de y1. Essa função aqui eu vou chamar de y2 e essa aqui eu vou chamar de y3. Então sejam... Não, y3 não, vou chamar de yp, né? y1 é exponencial 2x. y2 é exponencial de 5x. E a yp é 6 exponencial de x. Tá? Primeiro eu vou mostrar que y1 e y2... Vou até pôr aqui, ó. É um conjunto fundamental de soluções, tá? Da homogênea associada, ou seja, de y duas linhas, menos 7y' mais 10y igual a 0. Isso. Então, primeiro testa ali no y1. Você vai fazer y duas linhas, menos 7y' mais 10y1. Olha, gente, depois vocês façam as contas. Com a derivada segunda de y1. A derivada primeira vai ficar 2 exponencial 2x. Se eu derivar de novo, vai ficar 2 vezes 2 vezes exponencial 2x. Ou seja, vai ficar 4 exponencial de 2x. A derivada a gente já viu, né? Que é 2 exponencial 2x mais 10 vezes exponencial de 2x. Vamos fazer umas contas. Isso vai dar 14 vezes exponencial 2x menos 14 vezes a exponencial 2x, que dá 0. Então y1 é a solução desse DO aqui. Agora y2. Bom, y2 é exponencial de 5x, né? Então a derivada segunda vai ficar 25 vezes exponencial de 5x. Depois vocês façam as contas aí, né? A derivada primeira fica 5 exponencial de 5x. Então, ó, esse aqui vai ficar 35 exponencial de 5x menos 35 vezes a exponencial de 5x. Também dá 0. Então, aqui a gente provou que y1 e y2...
Ó, vou chamar essa EDO aqui de 1, tá? Fica mais fácil ali. São soluções da EDO 1. Só que para provar que elas formam um conjunto fundamental de soluções, a gente precisa mostrar que elas são LI, né? Então tem que calcular o Wronskiano delas. Ou seja, o determinante. Então as funções estão aqui, ó, exponencial de 2x, exponencial de 5x. Bom, você faz a conta, vai ficar, ó. Aí 5, exponencial 2x vezes exponencial de 5x é exponencial de 7x. Aqui vai dar de novo, né? Exponencial de 7x. Ou seja, isso aqui é 3 vezes exponencial de 7x, que é diferente de zero, tá? Para todo número real x, tá? Ah, vou colocar aqui, né? Que as soluções aqui são soluções nesse intervalo, né? Portanto, o que a gente acabou de mostrar é que y1, esse conjunto que tem y1 e y2, é um conjunto fundamental de soluções dessa EDO1 aí, tá? Ok, agora a gente tem que mostrar que essa EDO, essa aqui, né, YP, é uma solução particular da EDO dada lá. A EDO é Y duas linhas, menos 7y linha, mais 10y igual a 24y, 24 exponencial de x. Então você troca ali o lugar do y pela yp. Tem que fazer essa conta aqui, no final tem que dar 24 exponencial de x. Bom, yp tá ali, né, 6 exponencial de x. Acontece, se eu derivar essa função aqui, vai dar ela mesmo, né? Porque derivar exponencial para exponencial, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. 6 exponencial de x menos 7 vezes 6 vezes exponencial de x mais 10 vezes 6 vezes exponencial de x. Então isso aqui vai dar, ó, 6 mais 60, 66 exponencial de x menos 42 exponencial de x. Ou seja, isso é 24 exponencial de x. Então, o que nós acabamos de mostrar é que... Vou chamar esse deu aqui de 2, tá? Que 6 exponencial de x é uma solução daquela ideal 2. Em toda reta, tá?
Então acabou, né? Usando o teorema. Então juntando tudo, nós temos que y igual a C1 exponencial de 2x mais C2 exponencial de 5x mais 6 exponencial de x é a solução geral da elevado a 2 na reta, né? Nesse intervalo menos infinito mais infinito. Bom, gente, então com isso nós encerramos o conteúdo lá do capítulo 4 do livro do Zil, tá? Então nós nos vemos nas próximas aulas. Até lá.